Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que está criando um fundo de cripto. Ele é novinho, é um bebê, aí tem pouco tempo que ele foi criado, mas essa pessoa é o CEO da QR Capital, que é um conglomerado que tem várias coisas embaixo que ele vai explicar um pouquinho para a gente nesse começo. Quem que é ele? O Fernando Carvalho. Tudo bom, Fernando? Gustavo, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço. Fernando, conta um pouquinho, antes da gente entrar um pouco no fundo cripto mesmo que vocês lançaram, eu queria entender um pouquinho a estrutura da QR Capital, né? Você falou que você tem várias coisas aí nesse mundo cripto barra blockchain. Fala um pouquinho para a gente disso daí. A QR, ela basicamente ela é uma holding, né, que tem diversos negócios nessa área. Alguns desses negócios estão pré-operacionais, né, então vão ser lançados aí dentro de um roadmap que está planejado ao longo do ano de 2020. A gente tem alguns projetos de tecnologia, né, que estão em processo aí de preparação para lançamento. E a gente também tem um braço de investimento em alguns negócios do setor, né? Então, hoje a QR tem uma participação em dois projetos no setor de blockchain. Um deles é a Foxbit, né? Que é uma exchange bastante conhecida aqui no mercado brasileiro. A gente tem uma participação minoritária no negócio. E outra participação é na Hathor Network, que é um protocolo que tem uma alta escalabilidade, que a gente enxerga como uma tecnologia bastante interessante, e a gente terminou participando do projeto como sócios, e tem uma sinergia interessante com os projetos de tecnologia que a gente está desenvolvendo. Além disso, a gente tem já operacional a QR Asset, né, que é uma gestora de recursos habilitada na CVM, na Ambima, que tem foco em investimentos no setor de criptoativos e blockchain. E aí é onde eu quero entrar um pouco mais a fundo aqui. De onde veio essa ideia de lançar um fundo de criptomoedas? A história da gestão de recursos aqui na QR Capital nasce em 2018, no momento em que a gente entendeu que houve um volume muito grande de pessoas físicas comprando criptoativos em 2017 e que não tinham a capacidade técnica de fazer a gestão desses ativos, a custódia. Então, houve um movimento bastante relevante de pessoas físicas comprando criptoativos em 2017 no Brasil. Naquele momento, a gente não tinha ainda uma claridade regulatória sobre a possibilidade de fazer um serviço de gestão regulado, e a QR trouxe para o mercado um serviço autorregulado de gestão de carteiras individuais. Então, foi o primeiro contato que a gente teve com asset management aqui no grupo, e a gente, justamente na Foxbit, né, trouxe uma inovação para o mercado brasileiro, que foi a oferta de um serviço de gestão de carteiras individuais dentro de uma corretora. Isso aconteceu no início de 2019. No final de 2018, a CVM passou uma sinalização para o mercado com relação à estrutura de fundos de investimento. Nesse momento, a gente tomou a decisão de habilitar um outro CNPJ, né, que é a QR Asset, que é a gestora de recursos, e a gente trouxe esse veículo regulado. A gente entende que essa é uma forma mais ampla de distribuir e dar acesso ao investimento em criptoativos para uma base maior de investidores, e a gente conseguiu ser habilitado em 2019, né, pela CVM e pela Ambima, e a gestora está operacional. O primeiro fundo foi lançado agora no início do ano de 2020, em março de 2020. A gente hoje tem dois fundos de investimento operacionais. Tá? Conta um pouquinho desses dois. Por que dois? A gente tem dois fundos diferentes hoje. Um desses fundos é um fundo exclusivo para a plataforma Vitrio. Então, foi um projeto desenvolvido em parceria entre a Vitrio e a QR Capital. E esse projeto ele foi lançado como um Master Fund, né? Então, a gente tem um Master Fund que recebe investimentos de dois feeder funds, que são os fundos Vitrio Criptomoedas e Vitrio Criptomoedas Light, que são para investidores qualificados e comuns. Então, esse projeto é um projeto exclusivo para essa plataforma, né? Entendi. Então a ideia, só para deixar claro, então quem está investindo via Vitrio, na verdade, os dois fundos da Vitrio o dinheiro acaba indo para esse teu fundo aí, certo?
Esse Master Fund, né, que é o VTR QR Crypto, é um fundo de cogestão da Vitro com a QR Capital, onde a Vitro faz toda a parte das transações em reais e a QR faz toda a parte das transações em cripto. Tá? Então, a gestão de cripto, efetivamente, desse fundo é gerida pela QR Capital. Tá bom. E o segundo? O segundo fundo é um fundo próprio, né, que é o QR Blockchain Assets, que está operacional há só 2 meses, é um fundo mais novo. Esse fundo ele tem uma estratégia um pouco diferente do fundo da Vitro, né? Então ele é o que a gente chama de um long bias, e a gente tem uma distribuição aberta para outras plataformas. Hoje, né, a gente está aqui no dia 5 de junho, o fundo está distribuído em 3 plataformas, né, que são a Orama, a Guide e a Nexon, e a gente está prevendo encerrar o mês de junho com uma distribuição entre 7 e 8 plataformas. Tá? Então, está um processo de ampliação de distribuição desse segundo fundo. Entendi. E aí vamos por partes, aí eu vou tratar eles. A gente vai tratando dos dois juntos aqui, a gente vai falando um pouco da diferença dos dois, né? Eu imagino que os dois são fundos que tenham investimentos no exterior e via esse investimento no exterior se aloca cripto, é isso ou não? Essa é a inovação que a gente trouxe para o mercado, né? Então, os 2 fundos aí da QR são fundos que trouxeram uma inovação porque compram os ativos diretamente no exterior, tá? Então, a gente tem uma estrutura de um fundo brasileiro que opera em corretoras e custodiantes regulados em suas jurisdições e que compra esses ativos diretamente, né? Então, a gente tem um desenho aprovado pela CVM, que é um pouquinho diferente da estrutura dos fundos de cripto que existiam no mercado brasileiro até então. Sim, não, eu tenho conversado com alguns, até você deve ter visto aqui no canal, né, até agora os modelos eram todos de um fundo no Brasil que compra outro fundo no exterior e que aí aloca em cripto. Exato. No caso teu, você vai o fundo no Brasil alocando em cripto direto lá fora e deixando a custódia lá fora, certo? Isso, exatamente. Exatamente essa estrutura inovadora permitiu que os nossos 2 fundos fossem os primeiros fundos do Brasil a oferecer 100% de exposição a cripto para investidores qualificados, né? Então, os fundos até então no mercado ofereciam 40% de exposição em cripto, até 40%, e 60% de exposição em renda fixa, né? Então, a gente trouxe uma estrutura inovadora e isso facilita para o investidor, né, que quer ter um gerenciamento da sua posição em cripto no portfólio, dado que a exposição é 100% em criptoativo, né? Não tem que controlar o percentual de renda fixa. Então, é o que a gente chama de um produto puro sangue, né? Um produto 100% cripto. Tá bom. E aí, em termos de gestão e alocação desses recursos em cripto, como é que é a gestão dos dois fundos? É uma gestão passiva, algum índice, ativa? Como é que funciona? O VTR QR Cripto, ele é um fundo que tem ele trabalha uma carteira recomendada a partir de uma casa de research externa. Então, a gente busca replicar essa carteira. Então, ele é um fundo long only, né? Então, ele está sempre posicionado nessa carteira recomendada de criptoativos. Claro que sempre replicando os ativos que a gente consegue comprar em exchanges regulados, né? Mas ele tem uma alta aderência a essa carteira. Então, é um fundo long only que compra uma cesta, né, um basket de ativos, que são os ativos que são divulgados por uma casa de research terceira. E que mas que mesmo assim deve ter uma participação, provavelmente 75%, talvez mais do que por cento de Bitcoin, né? Que é a grande maioria dos índices. Sim, desde o início do fundo, a menor exposição a Bitcoin ficou na casa de 65% e a maior exposição de Bitcoin chegou a 85%. Tá? Então, ele é um fundo, lógico, em função do peso do Bitcoin no mercado, ele é um fundo que carrega bastante uma correlação aí com a variação do Bitcoin e a performance dele pode ser impactada pelas posições em altcoins, né? Que
sempre são menores do que a posição Bitcoin, mas costumam aumentar ou diminuir de acordo com o momento de mercado. Sim, acabam tendo uma volatilidade até um pouco maior do que o Bitcoin, depende da altcoin que você tá olhando, né? E o outro Sim, fundo? sim. O outro fundo ele tem uma estratégia long bias. Ele também é um fundo que opera outros ativos além de Bitcoin. E por regulamento também, a gente pode posicionar o fundo em posições mais conservadoras quando a gente identifica movimentos claramente de desvalorização dos ativos, né? Então, o mercado de cripto é uma experiência que a gente tem de gestão de carteiras há bastante tempo, é um mercado de ciclos, né? Então, o grande desafio desse produto é encontrar os ciclos corretos de valorização ou de queda e posicionar o produto com uma estratégia um pouco mais ativa. Ele não é um produto de trading intenso, tá? É muito importante a gente pontuar isso, né? A estratégia long bias não significa high frequency, né? Então, ele é um produto que a gente busca explorar esses ciclos de tendências mais de longo prazo. A gente vem utilizando muitas informações on-chain para fazer as análises de ciclos do mercado. E esse trabalho é um trabalho mais de exploração de ciclos de médio prazo do que de day trading. Tá? Entendi. Isso é uma coisa que é importante ressaltar e que eu, em geral, acabo sempre falando quando a gente está falando de mundo cripto, né? Tem-se aquela aura de que você vai lá entrar e ganhar em uma semana, um mês, você vai ficar milionário, né? Então, coisa que não existe, a gente sabe que é bem difícil e que a ideia é você ter esse ativo aí, ou essa tecnologia, ou essas altcoins, ou criptoativos, ou como é que a gente queira defini-los aqui, com horizonte de investimento um pouco mais longo, né? E aí sim ele tem o payoff por conta de diversificação, uma descorrelação com todo o resto, né? E todas as teorias aí financeiras tradicionais que eu posso lembrar aqui de várias, né? Mas que acabam o Bitcoin acaba ajudando. Eu queria interessar um pouquinho essa parte da custódia dessas criptos lá fora. Fernando, uma das discussões que tem, uma das dificuldades que se tem de montar um fundo regulado de criptomoedas é exatamente a questão da custódia, né? Porque se os ativos, assim, os criptoativos e as criptomoedas acabam não precisando de custódia por si, pela forma como o sistema é montado, mas quando a gente vai para um fundo, há necessidade de você ter essa custódia segregada, né? Como é que foi esse Sim. processo aí de construção dessa custódia desse fundo direto aí no fundo de vocês? A gente que já atua nessa área há quase 3 anos, eu diria que foi uma das maiores evoluções que teve no ecossistema de criptoativos foi a qualidade dos custodiantes, né? Então, hoje você tem uma variedade de produtos com padrão institucional. No nosso caso, a gente usa uma custodiante que é reconhecida aí como um dos maiores custodiantes do mundo e é regulada também em sua jurisdição, com todos os cuidados com relação à armazenagem de chave privada, né? Então, ambos os fundos utilizam essa solução, que é uma solução de Deep Cold Storage, onde a gente tem protocolos de segurança e de movimentação e acesso bastante rígidos, e a gente utiliza o que tem de melhor com relação à custódia. Tá? É muito importante a gente pontuar que esse é um dos maiores benefícios do fundo, né? Porque muitas vezes a pessoa física ela não tem um portfólio suficientemente grande para acessar esse serviço de custódia, né? Então, quando você entra como cotista de um fundo, você acaba fazendo parte aí a ter acesso, né, a esse tipo de serviço. Mas a custódia e segurança é um dos pilares primordiais dos dois produtos e a gente utiliza as melhores práticas de Deep Cold Storage e de governança de chaves privadas e sem acesso. Entendi, ótimo. E aí, o outro ponto também que fica é aquela, você vai mandar o dinheiro para fora, você fecha um câmbio, né, para mandar esse dinheiro para fora e compra essa criptomoeda lá fora em dólar. Isso quer dizer que os fundos aqui também acompanham o movimento do dólar, né? Sim, é super importante o investidor ter essa consciência, né? O investimento em criptoativo, ele é um investimento relacionado ao dólar, né? Então, a valorização ou desvalorização dos ativos e dos fundos em real
ela acontece em função de dois fatores: o próprio variação do preço de criptoativos e a própria variação do preço do dólar versus o real, tá? É o que a gente vem chamando, até recentemente escrevi um artigo sobre isso, né, de duplo hedge, né? Então é uma posição em que você tem uma proteção cambial, né? Por isso que é importante estar atento à variação do dólar, do câmbio, as tendências do real versus dólar. E, ao mesmo tempo, você tem o segundo hedge, esse hedge de reserva de valor, né? Então, a gente acredita, e a tese da QR é essa, que a gente está no momento em que o Bitcoin está se posicionando, né, como uma opção de reserva de valor e de proteção de ativos versus moedas fiduciárias que estão num momento aí importante, né, de inflexão e eventualmente de inflação. Então, quando a gente fala de investimento em criptoativos, sempre tem que olhar essa questão da variação do dólar também. Não, esse é um tema que a gente poderia ficar aqui falando um tempão, que eu adoro também, que é o tema que até o Ray Dalio colocou muito bem, né, da desvalorização do dinheiro no mundo, dado as emissões monetárias e fiscais que foram feitas aí nessa última década, né, e mais especificamente nesses últimos 3 meses aqui, que aceleraram muito, né. Mas assim, o fundo também ele pode comprar stablecoins, por exemplo, se ele quiser comprar um Tether, por exemplo, ele faz parte da carteira dos fundos? Pode. Desde que esses ativos sejam comprados em exchange reguladas, pode se comprar stablecoin também. O fundo ele tem caixa em dólar, né? Então, quando a gente pensa em se posicionar em dólar, não faz muito sentido correr um risco duplo de estar comprando um criptoativo, né? Como o Tether, mas sim, o fundo permite que se operem stablecoins negociadas em corretoras reguladas. Fernando, o teu fundo que tem mais tempo foi lançado quando? Foi lançado a primeira cota 28 de fevereiro de 2020. De 2020, tá bom. E o outro foi comecinho de março, se não me engano, né? 31 de março. 31 de março, foi praticamente um mês depois, né? O que você consegue ver aí nesse período aí, que foi um período até bastante conturbado, né? Principalmente o primeiro fundo pegou aquele março ali que foi bastante conturbado em relação a criptomoedas, ativos em geral, mas criptomoedas também. Como é que você está sentindo demanda, aceitação desses fundos hoje? A gente teve... Bom, primeiro o fundo foi lançado em fevereiro, pegou um momento bastante conturbado realmente, porque ele pegou justamente aquele momento em que houve uma correção nos preços dos ativos de bolsa globalmente e no Brasil, e houve também uma alta relevante do dólar, né? Então, quem comprou esse fundo no início teve essa movimentação bastante relevante em função da alta do dólar versus real, tá? O momento é um momento de muita incerteza, né, em que os fundos foram lançados, né? Então, um momento em que havia uma grande temor, o cuidado, o excesso de cautela de muitos investidores com relação a investimentos em renda variável, né? Então, houve uma busca por liquidez e uma busca por investimentos seguros e atrelados à renda fixa, né? Então, os fundos são lançados nesse momento, a gente entende que houve uma acomodação inicial e depois que o cenário ficou mais claro, a gente está entendendo que existe uma demanda por cripto relevante, tá? Esse primeiro fundo que a gente lançou em parceria com a Vito, ele já é o maior fundo de criptoativos do Brasil. Ele teve um sucesso bastante interessante em captação. E o que a gente entende aqui é que muitos investidores enxergaram em cripto uma oportunidade de diversificação dos seus portfólios nesse novo momento, né? Então, houve uma busca por ativos que tivessem essa característica de reserva de valor. Então, o que a gente enxerga é que essa classe de ativos ela está num ramp-up, globalmente e no Brasil também, mas que essa evolução ela vem acontecendo favorável, né? Então, acho que é um momento em que mais investidores
estão cogitando ter cripto dentro da sua carteira e da sua estratégia de investimento. E aí eu acho que a parte de você ter um fundo regulado, que é um instrumento, um produto que todo mundo sabe como funciona e já aplica, ajuda muito nisso, né? Com certeza, né? Assim, o fundo regulado ele dá acesso a investidores que antes tinham algum temor, né, em comprar esses ativos sozinhos ou em exchanges, se cadastrarem fora da onde concentram seus investimentos, né? Então tem um benefício assim bastante interessante essa opção de comprar o fundo dentro da plataforma onde o investidor já concentra seus investimentos, né? Então isso trouxe um efeito positivo em termos de distribuição e também trouxe um efeito positivo em termos de contato dos gestores de cripto com o público em geral, tá? A gente está num estágio ainda de mercado que é um estágio quase educativo, né? Em que muitas pessoas estão aprendendo, tendo o primeiro contato com o assunto. Então, você fazer isso através das plataformas permite que você acesse os investidores e consiga efetivamente apoiá-los nesse processo de conhecimento e de educação inicial em criptoativos. Muito bom. Um outro ponto também que você comentou aí é que você já estão hoje com 3 distribuidores, né? E vão passar para 7, se não me engano, que você comentou aí até o final desse mês. Como é que você está vendo a aceitação e a demanda desses distribuidores em relação a esse fundo, ao fundo cripto? Muito linkado com o que eu comentei na pergunta anterior, né? Existe ainda um processo educativo. Então, é um fundo dentro da prateleira de 200 ou 300 fundos que uma plataforma tem hoje, né? É uma novidade, né? Então, eles estavam bastante acostumados a fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados, mas a novidade do fundo cripto ela é não só para o investidor final, mas para a plataforma em si, né? Para o agente autônomo ou até mesmo para as pessoas da própria plataforma. Então, a gente entende que esse processo educacional, né, de consolidação dessa classe de ativos dentro das plataformas, ele está acontecendo agora muito recentemente, tá? E o que é extremamente positivo. Então, esse ecossistema está sendo construído e a QR e os demais players que são pioneiros, né, nessa área estão tendo muito esse papel de ajudar a plataforma, o agente autônomo a conhecer a classe de ativos e efetivamente entender que existe valor nessa diversificação, né? Então, o estágio que a gente está agora é muito esse estágio educacional. A gente realmente acredita, a nossa tese é que a variação de preços dos ativos, que a gente prevê que vai acontecer aí nos próximos muitos meses aí pela frente, também vai ajudar um pouco a trazer de volta aquele hype, né, que aconteceu em 2017. Eu acho que a história agora é um pouco diferente, dado que existe um novo canal de distribuição regulado, mais seguro, mais profissional do que existia em 2017, onde o investidor basicamente tinha que comprar o ativo spot, né? Então, é uma oportunidade, acho que interessante, que a gente vai ver acontecer aí nos próximos anos ou meses aqui no mercado brasileiro. O mercado vai se consolidando, né? Então, se você lembrar lá de 2017, era aquilo que você falou, você tinha poucas opções de compra, onde você não tinha que tomar conta da sua senha, né? Da sua chave privada, que nem a gente comenta, né? Uma das poucas delas eram as exchanges, e aí com todo o problema que existia naquele momento lá atrás, com algumas exchanges complicadas, né? Hoje em dia você tem as exchanges também bem mais maduras nesse sentido, né? Para quem quiser fazer, mas tem também outros ativos, né? E essa parte, quando a gente está falando de fundo e investimentos, até de institucionais, né? De grandes corporações, de grandes investidores entrando no mundo cripto, que está acontecendo no mundo inteiro, certamente ajuda nesse movimento que você está comentando, né, Fernando? Olhando agora, então, acho que a gente está chegando aqui no finalzinho, eu queria que você desse agora uma última mensagem e desse aí o caminho das pedras para quem quisesse encontrar vocês e aplicar no fundo de vocês. Como é que faz? O fundo próprio está sendo distribuído em plataformas, a distribuição está se ampliando de forma acelerada.
mas a gente já tem também dentro do próprio site da gestora, em parceria com uma DTVM, a possibilidade de que os investidores que queiram investir no QR Blockchain Assets acessem um processo de cadastro em parceria com uma DTVM. Então, a gente tem possibilidade, efetivamente, de ter cotas do fundo distribuídas através desse canal. Então, fica aí o convite para visitar o site da qrassets.com.br e para conhecer um pouco sobre os produtos e também para efetivamente aplicar no fundo, havendo interesse. Tá bom, eu vou deixar aqui depois na descrição aqui o caminho para todo mundo chegar lá facinho também, para quem tiver interesse em ver e conhecer mais e eventualmente aplicar e investir, né? Na verdade, pegar aí essa classe de ativos que está bastante descorrelacionada do resto e que vale muito a pena em termos de investimento. Tá bom? Obrigado, então, Fernando. Obrigado a você que nos viu também. Não esquece de dar um like, compartilhar com aquele amigo ou amiga teu que gostam desse assunto e que tem interesse e que querem conhecer mais sobre isso também. E até o próximo. Tchau, tchau.